Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Aqui a gente fala sobre assuntos da gestão do município, ações, eventos que são realizados por aqui, para que a população e os visitantes apaixonados por Sombrio também estejam sempre bem informados de tudo que acontece por aqui, os avanços da cidade. E a gente vem nesse mês aí, nesse clima de retrospectivas, nesse mês de dezembro, né? Então a gente já teve alguns episódios nessa pegada, assim, para relembrar, né, como é que foi o ano de 2023, com as suas dificuldades, com as suas vantagens, com os seus avanços. Assim a gente vem trazendo algumas secretarias e hoje nós vamos falar com a Márcia Teixeira, que é a secretária de Assistência Social aqui do município de Sombrio. Seja bem-vinda, Márcia. Então, bom dia, né? Bom dia a todos aí que estão me ouvindo. A Secretaria de Assistência Social, ela tem o CRAS, né, dentro dela, o CRAS, o CREAS e o Cadastro Único. Né, o CRAS, onde nós trabalhamos a prevenção, o CREAS, os direitos violados, e o Cadastro Único é a entrada para a assistência social. Né? Então, dentro do CRAS, nós temos os benefícios eventuais, né, as oficinas do PAIF, os nossos serviços de convivência, criança, adolescente e idosos. Né? Dentro do CRAS, nós temos a oficina de gestantes, né, onde trabalha família, trabalha a questão saúde, cuidados, né? Fala sobre a violência também. A oficina dos idosos, trabalhamos as questões, às vezes, dos sonhos, dos direitos dos idosos, né? A gente tem um educador social que trabalha sobre isso, né? E a gente tem uma oficina de mães com bebês, onde a gente trabalha o desenvolvimento cognitivo, emocional, sensorial, né? Como as mães entender como é esse desenvolvimento, que ambiente que essa criança tem que se desenvolver. Falamos bastante sobre a questão violência, né? Que a criança tem que viver num ambiente saudável, né? Então, isso são sementes que se plantam dentro da assistência, né? Para que 10 anos a gente veja como vai estar essa família, como que essa criança está vivendo, né? Se isso que foi colocado ali, né, foi praticado pela família. Porque tu sabe que todo o reflexo, né, de um ambiente que não é saudável, lá no futuro, às vezes a gente não vê coisas boas. Por isso a importância do trabalho da assistência social, né? E na questão família. Queria te trazer uma pergunta, assim, já que a gente vai trazer esse tema de retrospectiva, falar um pouquinho de como foi esse ano, né? E os diversos projetos realizados pela Secretaria, divididos de formas diferentes. Mas a Secretaria Social, de Assistência Social, é às vezes um trabalho que a população talvez não enxergue tanto, né? Porque é um trabalho mais interno, assim, me corrija se eu estiver errada, né? Mas diferente da obra, por exemplo, que a gente vai ver lá aquilo acontecendo, da saúde, né, que tá lá todo dia na sua unidade, enfim. A assistência social, ela tem essa temática um pouco diferente. E como é que a gente observa o avanço do trabalho, né, o resultado do trabalho da assistência social? É no retorno dessas famílias? É na melhora desses controles, né, dados do município? Como é que a gente observa, assim, a efetividade dessa secretaria, desse trabalho? É que assim, ó, muitos dos trabalhos, né, da secretaria, eles são sigilosos, né? Até porque às vezes implica nos direitos que são violados, né? Então não são trabalhos que tu pode publicar, né? Tu pode falar das ações que são feitas, né? Mas assim, é um trabalho que às vezes é diretamente com a família, né? Por isso essas oficinas são importantes. São as sementes que são plantadas ali de trabalho que vai se ver lá no futuro, porque não é um trabalho que tu veja como a saúde, né? Ela vai lá, vai no médico, consulta, toma uma medicação, né? E às vezes passa por aquela situação ali, né? E a nossa não. A nossa é um trabalho feito dentro da família, né? Para que essa família lá no futuro, né? Ou às vezes até no presente, mude o contexto que ela está vivendo. Por isso a gente tem as nossas oficinas. Né? Ali do PAIF, também tem do PAEF, que também é do CREAS ali, né?
Então, por isso a gente faz essas oficinas na questão de prevenção. Né? A gente tem o nosso serviço de convivência lá, que é o SEAC, que lá a gente trabalha também nos percursos as questões do violência, a violência, trabalho infantil, né? A violência sexual, muitos dos assuntos abordados, às vezes, já vêm da própria fala das crianças, né? Então, daí se aborda através de percursos, né? Lá a gente tem as nossas oficinas, taekwondo, dança, esporte, né? Então, todas essas oficinas são trabalhados esses temas, né? Onde é esse trabalho, como tu disse, que às vezes ele não é publicado, né? Mas vai mudar esse contexto lá nessa família. Né? Ali no CREAS também a gente trabalha os direitos violados, a gente tem oficinas, né? Também para mulheres, a gente tem o grupo reflexivo para homens, é um grupo que hoje é intersetorial, é Ministério Público, é Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, né, e Secretaria de Assistência Social. E está sendo um grupo que está sendo muito produtivo. A gente está vendo a evolução desses homens, né? Porque trabalhar a violência, né, doméstica contra a mulher, a gente também faz atendimento com as mulheres ali. São poucas que foram vítimas de violência, que têm medida protetiva, só que elas têm opção de participar ou não. Os homens, já pelo judiciário, eles são obrigados a participar. Que são os autores, que né? São só os pra autores. Gente deixar... Que são os autores. E está sendo bem produtivo. A gente está vendo que está fazendo diferença na vida desses homens. Porque não adianta a gente só trabalhar com a mulher. Porque esse homem, né, provavelmente, se ele não participar, né, se ele não se conhecer, né, ele não vai... Provavelmente ele vai agredir uma outra mulher num outro relacionamento. Então, esse grupo reflexivo, ele é importante porque ele vai vai trabalhar esses temas, né? E a gente está percebendo que isso tá sendo produtivo, que eles estão interessados. E a gente já teve depoimentos que, com certeza, não irão repetir. Que bacana isso. Porque daí trabalha em todas as partes, né, Márcia? Ou seja, presta ali o serviço em relação à criança, ao adulto, sendo assim a mulher e o homem, né? O autor ali da violência e a vítima também, que precisam dessa assistência, né? Essas mulheres que com certeza saem abaladas desses relacionamentos e muitas vezes demoram muito tempo a sair deles, né, Márcia? Até lá o idoso. Então, a gente pode dizer que é um trabalho completo de prevenção. O CREAS ali, ele atua mais depois que já foi violado, né? É assim que funciona mesmo, né? É assim que funciona. Ali a gente trabalha só os direitos violados. No CRAS, a gente trabalha a prevenção. De idades diferentes também, né? Sim. Ali no CREAS. E aí desde de criança até idoso, né? E a mesma coisa lá no CRAS. E outro tema importante, assim, agora em relação ainda à violência, a gente teve agora em 2023 a campanha do Agosto Lilás, né? Vocês realizaram algumas ações a respeito disso, assim? Sim, foi realizado uma ação, né, com todos os funcionários da prefeitura, né, porque a gente começou pelos nossos, né, para saber, para eles entender como que acontece essa violência, né, porque a gente falou das violências psicológicas, né, a violência patrimonial, a violência física, né, então são vários tipos de violência, e às vezes a pessoa acha que a violência é só física, né, a gente observa que uma grande maioria é psicológica. Né? Tem mulheres que às vezes vivem anos dentro de um relacionamento com uma violência psicológica. Tu não pode trabalhar, tu não pode usar tal roupa, ela não consegue mais sair daquela situação que ela vive. Sabe, às vezes ela não consegue trabalhar, né? Porque tu é feia, tem muito isso. A gente fez uma vez uma oficina sobre a autonomia assim, das mulheres, né? Falando sobre isso. E a gente fez uma oficina de maquiagem. Que legal. Sabe? Foi bem legal. Daí lembro de uma assim, que ela tinha olhos verdes, assim, igual o teu. e ela fez a sobrancelha, a gente também fez o de sobrancelha, né?
designer de sobrancelhas, e ela olhou no espelho assim, e ela começou a se ver. Ela disse que fazia 20 anos que ela não se olhava no espelho. E ela chorou. E ela disse que uma vida inteira ela foi chamada de feia, que ela não conseguia mais, ela não conseguia, ela perdeu a identidade dela, ela não sabia mais quem ela era. E ali ela começou a observar que ela era uma mulher bonita, né, que os olhos dela eram um olho que chamava atenção, e que ela começou a se ver novamente, sabe? Ela começou a buscar a identidade dela ali. Então, é esse tipo que às vezes não é uma violência física, mas é uma psicológica, né? E que isso interfere de ela trabalhar, de ela ter a independência dela. Aí o homem, ele faz isso, essa psicológica, assim, e que ela fique cada vez mais dependente dele e cada vez mais ele consiga dominar ela. Existe muito isso. Bem mais que a física, né? E aí também tem muito a física... E talvez tão prejudicial quanto, né, Márcia? Tão prejudicial quanto, né? E esses trabalhos, então, elas são ali na assistência social, elas são atendidas pela assistente social, pela psicóloga, né? São acompanhadas ali, e a gente consegue, assim, fazer um trabalho, é um trabalho... longo, assim, né? Não é um dia, 2 de atendimento, são 6 meses de atendimento, né? Para ajudar para que essa mulher ela consiga ser independente, né? Ou que não siga vivendo nessa situação de violência. Muito bem. E importante também essa parceria que vocês têm intersetorial, então, que tu Sim. citaste, né? Esse projeto... De alguns dos projetos que envolve também a justiça ali mesmo, para acompanhar o caso de cada um. Com certeza, cada caso é um caso, né? Tem que tratar de uma forma individualizada, apesar de alguns projetos serem em grupo também. É mais ou menos isso, assim? Esse de homens é o grupo reflexivo, que ele é intersetorial, né? Os outros é só da secretaria mesmo, né? A gente também faz parcerias de cursos com o Instituto Federal Catarinense aqui de Sombrio, é parceiro nosso, né? Então a gente faz a busca ativa dessas pessoas, né? E o Instituto dá o curso, porque a assistência não profissionaliza ninguém, né? Mas ela faz a busca ativa das pessoas. Então esse ano a gente fez um curso com o IFC, faz 1 ano e meio, terminou agora, de gastronomia, né? Para algumas mulheres que estão nesse curso, são mulheres que sofreram violência, né? Outras não, outras porque querem ter autonomia delas, porque precisam muito se socializar. A gente observa o quanto as pessoas precisam ter contato uma com as outras. A felicidade delas é a socialização, é estar ali, o depoimento de uma ali, ela viu o quanto que ela pode sonhar, sabe? O depoimento dela foi muito bonito, assim. Uma outra vinha de uma situação que ela tinha um filho com deficiência, e ela disse que ali era o momento que ela descansava a cabeça dela, que ela interagia com as outras amigas. Ela disse que era um momento de prazer, era estar ali. Então, isso tu faz vínculos, né? Que é o nosso trabalho, fazer vínculos. Então, elas têm um grupo, elas interagem ali, elas falam sobre os problemas delas, uma ajuda a outra, né? E assim, elas também, têm uma profissão, né? Elas aprendem até para fazer o alimento delas dentro da casa delas, claro, né? Ali fala muito da questão, assim, saudável, então trabalha também a saúde delas. E os professores ali são excelentes profissionais. O Instituto Federal é um grande parceiro nosso e soma muito isso dentro do nosso serviço também. Muito bem. E, Márcia, falar um pouquinho da estrutura, assim mesmo, da Secretaria de Assistência Social, né? Vocês têm ali uma equipe de mais ou menos quantas pessoas, assim, diretamente, que trabalham ali todo dia nesse trabalho, assim? É uma equipe de 30 pessoas. Nossa, no CRAS, CREAS, Cadastro Únicos e Serviço de Convivência. E daí tem os espaços diferentes ali também, Temos, né? No CREAS a gente tem espaço ali, onde acontecem algumas oficinas, né? Tipo, a gente também fez parceria com o IFSC de Araranguá, com um curso de costura esse ano. Né? E a gente já formou 21, eram 30 vagas, mas algumas desistem, né? Sim. Então são 21. Para fevereiro, a gente vai abrir o curso de modelagem. Agora, continuando com essas mesmas que fizeram o curso de costuras e mais algumas. Então, a gente vai abrir o curso de modelagem, parceria com o IFSC também, de Araranguá.
que é muito importante. Aqui o nosso município tem muitas indústrias, né? Então, dentro desses cursos, a gente também tem as mulheres que sofrem violência também, né? Outras que precisam ter vínculos com outras mulheres, assim, que isso faz bem para elas, né? É uma grande rede de apoio, assim, né, Márcia? Isso que a gente citou de tratar a prevenção, se já aconteceu, a família toda ali inserida nesses projetos, assim, né? E aí vocês vão incluindo, cada atendimento que vocês vão realizando, vocês vão incluindo dentro do projeto em que se encaixa, é mais ou menos assim? Sim, a gente pergunta para elas, né? Tem vontade de fazer? Que curso tem vontade de fazer? Então, a gente procura trazer os cursos que as pessoas querem, não é o que a gente quer, né? Então, elas que pedem. Esse de modelagem foi pedido delas. Quero fazer o curso de modelagem. Então, a gente tem o público, a gente faz. Porque não adianta eu trazer um curso que não é o que elas querem fazer. Claro. Né? Tipo, o público de modelagem não é o público de gastronomia. É totalmente diferente, né? O de gastronomia não é o de modelagem. Então, a gente sempre traz o curso naquilo que é da escuta delas, né? A gente faz essa busca ativa, né? E traz as parcerias, né? Que é o Instituto Federal Catarinense de Araranguá e o nosso Instituto Federal, o de Santa Catarina de Araranguá. E aqui é o catarinense, né? Aqui de Sombrio. Com o diretor aqui, Vitor, que sempre nos apoia. Né? Eu vou lá, Vitor, o que tem aí? O que a gente pode, né? O que dá para fazer? O que dá para fazer. E é muito importante a gente ver. O que eu mais observo, assim, nesses cursos, elas precisam de socializar. Sabe? Uma conversa, o problema de uma para outra. E quando elas entram ali, tu veja o sorriso, a felicidade delas, assim. Elas até choram quando acabam o curso. Porque das amizades que fizeram, sabe? Mas já fica ali o objetivo concluído do vínculo fortalecido, né, Márcia? Sim. Dá pra dar um check nisso, assim, né? Conseguiram ali fazer amizades, ali criar relações, assim. A gente também faz parceria com o Senar, né? Então, esse ano a gente fez um curso pelo Senar, que era tipo administrativo. Eu tenho uma empresa. E como que eu vou conduzir essa empresa? Como que eu vou administrar ela? Sabe? E tem algumas mulheres que já estão vendendo os produtos delas aqui na feirinha. E foi muito importante, assim, escutar o depoimento delas, o quanto isso foi importante elas participar, sabe? Para elas se organizar dentro dos pequenos negócios delas. Algumas têm brechó, algumas fazem alimentos orgânicos para vender. E foi bem importante, assim, a gente só ouviu o agradecimento das mulheres que participaram. O Senar tem grandes profissionais e fazem um trabalho de excelência. Muito bom. Márcia, falando agora um pouquinho das crianças também, depois se tiver mais algum projeto das mulheres a gente pode retornar, mas nesses novos projetos que foram desenvolvidos em 2023, né? Tem aqueles que são um trabalho de muitos anos, né, Márcia, assim, que vocês vão trazendo de ano a ano, que são tradicionais, assim, que a população pode contar. Mas, assim, novidades desse ano, vocês realizaram um projeto em relação ao trabalho infantil, foi isso? Sim, a gente sempre faz essa fala, né, para as crianças sobre o trabalho infantil, né, o que a criança pode fazer, o que ela não pode, né? Então, isso é levado dentro dos percursos. Então, é falado sobre isso, e daí, às vezes, lá a gente tem alguns depoimentos, né, do que a criança faz, né? Se ela cuida do irmão, ou se ela faz algum trabalho. Mas ali no SEAC é mais difícil, porque eles estudam num período e no outro eles estão ali. Mas, assim, a gente faz essa fala porque, às vezes, ele diz, mas o meu amigo, ele cuida da irmã para a mãe trabalhar. E, assim, não existe essa necessidade, né, de o irmão cuidar porque existem as creches. E pode atrapalhar, porque uma criança cansa, né? Então, a mãe deve colocar a criança na creche, não deixar para o irmão cuidar. Né? Às vezes até é um menor, porque ele precisa estudar. Né? Por isso, o serviço de convivência. Né? Eles estando ali, eles não estão trabalhando. Mas eles precisam saber que existe trabalho infantil. Né?
E vocês realizaram uma campanha através de vídeos também, de conscientização, porque é uma conscientização que a assistência social busca fazer para toda a população, né? Não só para os assistenciados, assim, né? Mas todo mundo que tem que ter esse entendimento, que é um entendimento antigo, assim, né? A gente pode dizer bem antiquado já, né, Márcia? De que as crianças têm que ajudar no trabalho em casa. Assim. Sim, isso são ações que a gente tem que trabalhar, né? Falar sobre o trabalho infantil. É bem difícil de fazer essa fala, porque as pessoas têm que o trabalho mas eu trabalhei e estou aí, né? E tem depoimentos. Outro dia na rádio eu estava ali falando, e uma senhora, mas eu sempre trabalhei e estou aqui, sabe? Até que série a senhora estudou? Até a 4ª série. Por que não estudou mais? Porque eu trabalhava. Então, assim, será que o trabalho não dificultou a vida dela? Dificultou, né? Porque, né, por N situações, talvez ela teve que trabalhar. Né? Mas dizer que não prejudicou. Assim, a minha mãe, o sonho dela era estudar. Ela não estudou porque a minha avó tinha 8 filhos, 6 eram homens e 2 eram mulheres. Então, as mulheres tinham que fazer as coisas da casa, porque o homem ia para a roça. E ela sempre teve isso, assim, ela tinha esse sonho de querer estudar. O sonho dela era ser professora. Ela tinha uma letra muito bonita, assim, né? Isso que estudou só até a 4ª série. E ela levou isso para a vida sempre, que o sonho dela era estudar. Então, dizer que é bom trabalhar quando é criança, né? Às vezes por uma necessidade, mas não deve. Hoje a gente tem os estágios, né? Por que a gente traz esses cursos ali do CAA, né? Que é preparação ali para o primeiro trabalho. Para a criança ter oportunidade, o adolescente, né? De poder fazer um estágio. Aí ele vai fazer um trabalho naquilo que é para a idade dele. Ele vai estar trabalhando como estagiário numa empresa, ele não vai estar fazendo serviços pesados para a idade dele. Tipo, meu pai trabalhou na roça. Hoje meu pai ele tem uma coluna toda torta, porque ele pegava muito peso. Ele ficou com as pernas tortas, porque ele pegava muito peso. Então, acha que isso foi saudável para ele? Não foi. Né? Então, hoje existem os estágios. Dos 21 meninos que fizeram o pitch, acho que a gente tem uns 15 já em estágio, nas empresas aqui em Sombrio. Estão trabalhando, mas de acordo com aquilo que é para a idade deles. E ainda nesses projetos desenvolvidos agora recentemente também, teve o da escuta especializada, também voltado a mais essa parte do infanto-juvenil, assim? Não, a escuta especializada é de 0 a... É geral? É geral. Ah, é geral. Eu achei que era... Mas explica até um pouquinho pra gente, Márcia, assim. do que é esse projeto, assim. Eu já trouxe ele porque a gente trouxe, né, nas redes sociais da prefeitura. A gente sempre comenta aqui no podcast, para quem ainda não está por dentro das redes sociais, Instagram, enfim, da prefeitura. Por lá sempre saem as notícias dos projetos realizados. E lá foi trazido também sobre esse projeto, né? Que foi com todos os servidores públicos do município. Um comitê intersetorial, né? Certo. Então, entre educação, saúde e assistência social. Por exemplo, lá na escola, quando um professor ele observa ou ele escuta de um aluno que ele está sofrendo violência sexual, né, ele está preparado. Por isso, esse curso da escuta especializada, para levar essa criança, né, para que ela seja ouvida, né, para que seja feito um trabalho e que a criança ela saia dessa situação que ela está vivendo. Né? Ali na assistência social, a gente tem uma pessoa que ela está para fazer escuta especializada. A educação também tem, a saúde também tem. Então, e todos os funcionários da educação, né, as APAES, da assistência social e da saúde, eles tiveram essa escuta de um profissional falando sobre a escuta especializada. Que antes a criança, ela falava lá na escola, ela falava lá no conselho tutelar, né, do abuso, ela falava na assistência, ela falava na delegacia. E hoje não, ela tem uma escuta. Daí dessa escuta, né, ela vai para o setor
que vai tirar ela dessa situação. Né? Então, vai para o judiciário, vai para o Ministério Público, vai ser investigado, né? Porque nem sempre, às vezes, o que a criança fala, né, é verdade. Então, vai ser investigado pela polícia, pelo judiciário, pelo Ministério Público. Qual é o... que eu vou te dizer, a preocupação principal é que essa criança não fale 10 vezes a mesma coisa em vários lugares. Né? Então, por isso que toda a rede está sendo capacitada. Porque ela vai falar para alguém. Né? Ou, às vezes, lá na creche, a professora, ela observa, sabe que aquela criança pode estar sofrendo abuso. Às vezes é um bebê, às vezes é uma criança de 1 ano. Às vezes até no trocar a fralda do bebê elas já observam. Porque a criança, ela reage diferente. Então ali começa a escuta especializada, ali começa a escuta do profissional, né, sobre aquela situação. E esse é um projeto que parte de vocês, Márcia? É um projeto municipal? Vocês recebem também projetos a níveis estaduais, federais para executar? Como é que funciona isso? Assim? Algumas vezes, sim. Às vezes é do Estado, né? Às vezes vem do Ministério Público. Esse é municipal, esse da escuta especializada? É. Uma organização de vocês, assim. Do município. E são diversos projetos paralelos, assim, né? Cita mais algum pra gente aí. Ela trouxe uma lista grande, né, Márcia? Pra lembrar de todos. São muitos, assim, e que felizmente acontecem, assim, em parceria também. Para que venha também recursos, às vezes, necessários para realizar, né? Por mais que seja de conscientização, sempre precisa, né, de um recurso ali para conseguir viabilizar isso. Então, esse ano a gente trabalhou devido às intempéries, né, no município, né, na nossa região. A gente fez um plano de contingência, assistência social, né, porque a gente precisa estar preparado para essas situações. Então, quando acontece uma situação dessa, a gente tem que ter um abrigo para as pessoas, a gente tem que ter uma equipe que trabalhe para isso. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter formulários para quando vai atender as pessoas. Tem pessoas desabrigadas? Qual é o local? Né? Onde elas vão ser colocadas? Tudo isso tem que ser feito antes. Não adianta na hora, se tu não tiver um plano de contingência, tem 10 famílias para abrigar, vamos colocar onde? Cadê os colchões? Roupa de cama? Alimento? Quem vai cuidar disso? Quantas pessoas são cadastradas? Quais são os tipos de famílias? Tem pessoas acamadas, tem pessoas que usam oxigênio, vai ter várias situações. Então, nós temos nosso plano de contingência, a administração tem um e a saúde tem um dela. Então, cada um dentro da sua área. Então, nós montamos, né, fizemos várias reuniões junto com as equipes e fizemos nosso plano de contingência que apresentamos ontem para a prefeita. E agora ele vai para o Estado para ser aprovado. É um avanço bem importante, assim, né? Precisa. É um preparo, né? Algo que a prefeitura, a administração, enfim, enquanto secretaria também se organiza antes torce para que não precise, né, Sim. Márcia? Mas que se caso precise, foi o que a gente viu agora, assim, a prefeitura organizou, então, essa equipe de força-tarefa e a assistência social foi uma das secretarias mais ativas, assim, nessa equipe, né? Sim, a gente precisa fazer o cadastro das pessoas, até porque, às vezes, a questão não é só a telha, sabe? Dentro daquele, no teu cadastro aí tu vai colocar, a pessoa toma medicação, é acamado, quantas pessoas tem na família, precisa sair da casa, ou, né, não, só quebrou as telhas, mas a gente não vai sair. O que atingiu? Estragou os móveis, alimento, tudo isso a gente precisa saber e ter uma leitura do território, de todos os bairros, onde é que foi mais atingido, onde foi menos, né, porque o vento foi passando em vários lugares, né, algumas casas não atingiu nada, às vezes era uma do lado da outra, né. Márcia, a partir ali de junho, julho, que começou as fortes chuvas, vocês já começaram a fazer esse trabalho. Como é que foi o início disso tudo, assim? Conta pra gente um pouco. Porque às vezes a população enxerga muito o trabalho da Secretaria de Obras, por exemplo, né? O Jonas esteve aqui recentemente,
contando todo o trabalho árduo também, né? Mas também precisou muito dessa organização da assistência social, né? Para que exija ali um bom funcionamento, até do controle de dados, assim, né? Porque tudo que está sendo fornecido precisa ter ali um controle, né? Como é que foi esse trabalho de vocês? É que assim, ó, a Defesa Civil, né? Que é um órgão do Estado, né, ela tem um trabalho. Nós, assistência social, a gente faz os cadastros. Uhum. Então, devido a todos esses desastres aí que aconteceu, a gente sentiu a necessidade de fazer esse plano de contingência, até porque o Estado pede. Então, o Estado tem um modelo, né, que esse modelo ele vai se adaptando assim. A gente vai mudando, né, porque as coisas mudam, mas ele se encaixa no que a Defesa Civil também tem. Então, o Estado ele vai mandar um questionário lá para mim, como ele mandou para nós, e que tem que fechar com o que a Defesa Civil diz. Uhum. Então, para que isso aconteça, a gente também tem que fazer os nossos formulários. Uhum. E aí a gente responde, né, junto ali com a Defesa Civil. Uhum. O nosso, né, o que é assistência à Defesa Civil, responde o dele. Por isso que é importante, né, esse plano de contingência. E assim a saúde também. Uhum. E eles perguntam, quantas pessoas foram abrigadas? Né? Quebrou porta, derrubou parede, foram telhas, né? Tudo isso a gente tem. A Defesa Civil é diferente. A Defesa Civil ela vai na questão das telhas. Nome, quantas telhas, nome da família, telha, endereço, CPF. Uhum. O nosso é bem mais profundo que isso. Mais completo, assim. Mais completo. E nesse processo da entrega desses materiais, vocês estiveram também participando, presentes, assim, nesse processo? A gente participou, né? Ali só conferindo quem eram as pessoas, né? E quantas telhas, porque a gente não faz a questão de fiscalização, de subir em telhado, esse tipo de coisa. Sim. Você já tem um grande conhecimento das famílias, assim, também, né? Do município, assim, principalmente aquelas já cadastradas, né? Já que tem essa questão do CAD único também, né, Márcia? Sim, a gente tem, mas assim, a questão da entrega das telhas não é na vulnerabilidade. Sim. Eu digo por esse civil, conhecimento mesmo, mas né? a gente já tem, a gente conhece bastante da questão do cadastro único, alguns, né? Geralmente os mais afetados são os mais vulneráveis, porque às vezes já moram num lugar assim com mais fragilidade, que é uma casa, né, que não é uma casa às vezes tão boa, né, bem estruturada quanto outras, né? As pessoas às vezes que procuram são as que realmente precisam, é bem que a Defesa Civil ela é para todos, né? Porque a pessoa tem condições, não, ela também pode receber, é para quem foi afetado. Né? Mas a gente tem o nosso público e quando a gente faz o formulário é importante para nós, né? Porque a gente vai preenchendo aquele formulário e vem várias informações que é importante para o nosso trabalho. Então, Márcia, retornando nessa questão da retrospectiva, né, da gente lembrar um pouco de como que foi esse ano, assim, para assistência social, né? São trabalhos contínuos, acredito eu, né? Projetos que se iniciam, se encerram. Ali, aquele exemplo do projeto que tem ali 6 encontros, são ciclos que se encerram, mas como é que a Secretaria enxerga o desempenho desse ano, assim, né, de 2023, os avanços realizados? É um trabalho de formiguinha, acredito eu, um pouco, né, uma coisinha que vai pouco a pouco, Sim. Mas com certeza cada resultado e retorno que vocês recebem já é bem gratificante, assim, né? Sim, não é assim um trabalho que tu vê um resultado imediato, né? Por isso são feitas todas essas oficinas, né? E que depois, com o tempo, que tu vai percebendo, né? Esse trabalho da assistência. Mas, assim, a nossa secretaria, ela é referência no estado de Santa Catarina. A gente tem um trabalho muito reconhecido no estado. A gente tem uma grande equipe dentro da secretaria, porque, né, um trabalho não se faz só com o secretário, mas sim com toda a equipe. Quando tu tem uma equipe boa, tu consegue bons resultados. E isso é a nossa equipe. A gente tem uma equipe muito boa no CRAS, no CREAS, no Cadastro Único, nos nossos serviços ali de convivência. E é um resultado positivo, muito positivo.
né, que a gente faz para a população. E essa questão do auxílio também para o Cade Único e para esses outros cadastros que famílias em situação de vulnerabilidade precisam, né? Vocês fazem toda essa assistência também. É tudo com vocês ali, né, Márcia? Toda a entrada do cadastro único é a entrada para assistência social. É ali que a pessoa entra, faz o seu cadastro, né? E às vezes para ela conseguir o Bolsa Família ou o BPC. Né? Então, hoje no município entram uns 15 milhões anual de Bolsa Família e BPC, que algumas pessoas chamavam antes de LOAS. Né? Então, é um valor bem alto que entra, né, na economia aqui do município. Então, a gente faz o cadastro, né, mas quem aprova esse cadastro, quem diz que a pessoa vai receber, né, o Bolsa Família, o valor é o governo federal. Então, existe um valor, né, então, o valor é R$ 208 por pessoa. Se for mais que isso, a pessoa não entra para ganhar o Bolsa Família. Né, diferente do BPC, que o BPC tem critérios para receber. Certo. E quanto ao incentivo, assim, da administração num geral, cada secretaria trabalha, precisa, né, diretamente da administração desse auxílio, mas a gente fala muito aqui, conversa com várias pastas, várias secretarias que vêm aqui no podcast, né? E elas, para exercer um bom trabalho, precisam desse incentivo, né? E de um equilíbrio entre a importância que dão para cada secretaria, né? Então, a gente fala muito, saúde é prioridade, educação é prioridade, mas queria deixar esse espaço também para te trazer essa importância da Secretaria de Assistência Social. E se de fato vocês são bem assistenciados lá de cima, né? Lá da administração municipal e da gestão de agora. Então, eu penso, né, quer dizer, tenho certeza que todo o sucesso da secretaria, né, é da nossa equipe e do apoio da administração. Porque sem o apoio da administração, talvez a gente não conseguisse chegar onde a gente chegou. Né? Desde ter autonomia dos nossos recursos. E a gente tem autonomia desses recursos. E que a prefeita dá essa autonomia, o Márcio, né? E a gente administra esses recursos dentro dos nossos serviços. E essa autonomia, ela é tão importante que nós somos referência no Estado. Então, que a gente consegue fazer bem os nossos trabalhos, a gente consegue fazer o que tem que ser feito dentro da secretaria. E esse sucesso todo da secretaria, com certeza, se deve à administração, né, de dar essa autonomia. E o sucesso desses trabalhos realizados na Secretaria de Assistência Social vão impactar, acho que em todas as secretarias, né, Márcia? Se não todas, a maioria, porque impacta lá na saúde, né? Nessa questão da vulnerabilidade, da própria consciência, né? Do psicológico dessas pessoas, da educação, aquelas crianças que vão se manter na escola, vão se tornar sombrienses que contribuem para o seu município, né? Pessoas de bem e que não vão repetir esses atos, talvez, que passaram na família enquanto infância, né? Mais ou menos isso, assim. Eu sou professora, né? Defendo a educação com certeza, mas eu falo assim, família desorganizada não aprende, né? E aonde que entra essa família desorganizada, né? Através do social. Então, é através do nosso trabalho que a gente vai fazer que essa criança viva numa família que seja organizada, num ambiente saudável. Então, a criança que vive num ambiente saudável, com certeza ela vai aprender na escola. Ela não vai ficar doente. Porque a criança que vive numa família desorganizada, com um pai usuário, uma mãe usuária, né, que ela vive, às vezes, sofrendo uma violência, ela vai ficar doente. Ela vai para a saúde. Então, eu defendo a Secretaria de Assistência Social e todo o trabalho, porque ela vai ajudar, né, essa criança a ir para a escola, a não tomar medicação, né, a não precisar de saúde.
Muito bem. E trabalhando sempre em conjunto também, né? Sim. Com as secretarias, assim, esses projetos que precisam englobar esses profissionais das outras secretarias, principalmente aquelas que impactam mais diretamente, né, com essas famílias. A gente trabalha muito educação, saúde e assistência social. A gente está sempre com os trabalhos assim intersetoriais, né, que envolve todas, principalmente essas 3 secretarias, né. Muito bem. E, Márcia, agora a gente vai se encaminhando para o fim, e ainda nesse clima de final de ano, né? Vocês encerram as atividades? Como é que fica aí esse clima de dezembro, início de janeiro? Não, os nossos serviços continuam normalmente, como a administração, ali no horário das 7 às 13, né, às 13 horas, porque o serviço de convivência, né, como algumas pessoas acham que a educação não é, o serviço de convivência, ele é contínuo. A gente precisa colocar eles no sistema. Agora, nas férias, né, daí a gente tem o nosso serviço de convivência de férias. Então, olha só, que interessante. As crianças que têm critérios para estar ali no serviço de convivência, elas frequentam janeiro, fevereiro, direto. Que é um auxílio também para esses pais, para essas famílias, Sim. né? Porque continuam trabalhando, enfim. E aí, para quem precisa, assim, ainda, né? Não está no cadastro, tem alguma dúvida, se interessou para participar de algum projeto, não sabe se pode ou não, como é que funciona essa relação, esse contato? Então, das oficinas ali do PAIF, né? O público que tem critério pode participar. A gente tem o grupo de gestantes, os grupos de mães com bebê, os idosos. Então, essas oficinas, de 3 em 3 meses, a gente está... São 3 meses, depois mais 3, são tudo públicos diferentes, né? A gente tem grupos de gestante trimestral. Vão se e os de bebê também, os dos idosos, encerra um, inicia o outro. Inicia o outro. E que assim vocês já que vão é o nosso trabalho de prevenção, né? E assim já vão fazendo essas inscrições, assim, para ficar por dentro. Basta ir ali, então, o ideal é ir ali no CREAS? Qual o local? No CRAS. No CRAS. O CRAS onde é que fica? Fica lá na rua Osmar Rodolfo Becauser. Muito bem. Antes da gente finalizar com a minha última pergunta, a penúltima agora então, vai ser sobre a tua equipe. Márcia, como tu citaste antes, não é só secretária, né? É uma grande equipe. Esse ano que estiveram contigo durante todo esse 2023. Queria deixar um espaço para que tu relembrasse a importância, né, de todas essas pessoas que estão trabalhando aí ativamente na secretaria e de agradecimento também pelo encerramento de mais um ano de trabalho. Então, né, primeiramente eu queria agradecer a nossa prefeita, né, que dá toda essa oportunidade para nós, né, e toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, do CRAS, do CREAS e do Cadastro Único, que a gente está sempre envolvido, né, junto. E com esse envolvimento, com essa participação, né, com essa equipe, a gente é referência no Estado. Muito bom. É um grupo que faz um trabalho de excelência, né, que se esforça muito e que a gente tem muito engajamento. E eu acho que todo esse engajamento, todo esse interesse, toda essa preocupação, né, com a nossa população, a gente consegue fazer um trabalho que nós somos referência no estado de Santa Catarina. É isso aí. E agora, se encaminhando então, nesse clima de final de ano, quero te perguntar as expectativas para 2024, Márcia, dentro da secretaria. Tem algum projeto aí em que vocês já estão planejando, né, buscando trazer para o ano que vem? Alguma mudança? Pensando sempre em evoluir, né? Qual a expectativa para o ano que vem? Então, a gente continua os projetos, né, que a gente trabalha nos projetos de prevenção. Então, os nossos projetos de prevenção continuarão, né, que são bem importantes para a secretaria. Os nossos grupos reflexivos, com certeza, continuarão também, ali do CREAS, né? O ano que vem a gente vai iniciar, em parceria com o IFSC de Araranguá, um curso de modelagem. A gente sempre tem parceria também com o Senar, né? Só que no início do ano que eles colocam os cursos que eles têm, então a gente faz essa busca ativa. E todas as ações que a gente tem que trabalhar, que já faz parte, né, do nosso trabalho, que são as ações sobre trabalho infantil, abuso sexual, violência contra a mulher,
gravidez de adolescentes. São várias ações que a gente trabalha. E assim, sobre violência contra o idoso. E é continuar nesse trabalho. É um trabalho contínuo. E vendo cada vez mais esses resultados, assim, né? Esses números da violência, né? Baixando, e continuando a servir de exemplo para outros municípios. É um pouco desse objetivo, porque servir de exemplo também não hoje, é só por uma questão de imagem, né? Mas por servir. O nosso município, ele é referência na MESC também. A gente é muito elogiado pela presidente da MESC, né, sobre o nosso trabalho. A presidente da FECAM, do estado, presidente dos municípios, né, da Federação Catarinense, ela também sempre elogia. A Gislaine até foi convidada a palestrar para falar da Secretaria de Assistência Social, né, de todo esse trabalho que é referência. Muito bem, Márcia, muito obrigada pela tua participação aqui. Desejo muito sucesso no próximo ano de trabalho da Secretaria de Assistência Social, e que as pessoas possam cada vez mais valorizar, né, esse trabalho que às vezes não é tão visto, mas com certeza impacta diretamente em toda a nossa sociedade, em toda a nossa população. Obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigada também por participar, poder falar, né, do trabalho da Secretaria de Assistência Social, que é tão importante para o município, né, e para nós da Secretaria. Muito bom. A gente aqui da equipe também deixa um grande abraço para toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que sinta-se representada aqui nessa entrevista. E agradecemos você que nos acompanhou aqui até agora. Lembrar de estar sempre bem informado através das redes sociais da Prefeitura, acompanhar sempre, toda semana a gente tem um novo episódio por aqui, né? Agora em dezembro estamos nesse clima de retrospectiva, de lembrar as ações que foram realizadas em algumas das secretarias, né? Aos poucos a gente vai trazendo uma a uma e a gente segue esse trabalho até ano que vem. Então toda quinta-feira tem episódio novo por aqui. Curte, compartilha, para que a gente possa ter mais conhecimento sobre tantos projetos importantes que são realizados aqui, para que a gente possa valorizar e conhecer o que o nosso município exerce e fornece também para a nossa população. Muito obrigada a quem esteve aqui até agora. A apresentação de Sofia Dessu e a operação técnica de Dedê Magnus. A gente volta semana que vem com um novo episódio. Até lá!